Doutora Cristina, hoje é nosso último tópico da aula do flexogenésico e celibato. Podemos iniciar então, doutora? Podemos sim. Então, pode começar. Aí, toda evolução leva a uma sublimação espiritual, cujas energias tá certo, né, sexuais da alma exigem equilíbrio e esgotamento total delas. Todos um dia chegarão a essa sublimação. Aqui eu faria uma primeira pergunta. Aqui, doutora Cristina, poderá esclarecer: toda evolução leva a uma sublimação espiritual? E ainda diz, todas um dia chegarão a essa sublimação? A lei de reprodução, nos espíritos que estão em expiações e prova, é uma necessidade. Uma necessidade reencarnatória por muitos débitos e espíritos que foram prejudicados. A ponte da reprodução, ela é essencial para a evolução de vocês. Na medida que vocês vão evoluindo, essa reprodução deixa de existir. Primeiro, porque não vai ter mais espíritos que foram prejudicados por vocês, para vocês trazerem, né, no meio familiar. E essa evolução vai acontecendo e, de repente, vocês não são mais, né, componente da família material. Vocês são componente da família espiritual. E essa família espiritual, muitos espíritos reencarnam com celibato para cuidar da humanidade, para cuidar da localidade, para cuidar de um estado, para cuidar de um país, entendeu? O celibato, no sentido, é uma prova para o espírito quando ele não tem evolução espiritual. Quando ele tem, não se trata de uma prova, é uma missão. Pode ouvir? Uhum. Tá. Doutora Cristina, minha primeira pergunta é assim, o Chico Xavier, ele viveu o celibato, né? Caso um dia ele reencarne, volte à Terra, ele vai voltar novamente praticando o celibato? Isso depende muito da questão reencarnatória e de espíritos que ele prejudicou, né? Se necessariamente ele veio na purificação, quer dizer que essa purificação ela não seja essencialmente uma regra geral para todos, né? Mas, se de repente houver espíritos que ele prejudicou em vidas passadas, esse celibato é quebrado, né? E ele vai casar, ter filhos, porque a lei de reprodução não tem nada de errado com isso. O que tem de errado são os abusos, a prostituição, né? O abandono de crianças, isso é errado. Mas a lei de reprodução é uma lei divina, que ninguém pode infringir. Nenhum governo pode dizer assim, eu vou controlar o nascimento. Não, isso não é autoridade deles. Ou a reprodução como o sexo é o livre-arbítrio, né? E ninguém pode interferir nesse livre-arbítrio. Então, sendo assim, se o mundo reproduz, o mundo evolui. Se ele não há reprodução, ele fica estagnado. Entendi, doutor. Mas assim, a China tem o controle, né? Então aí já é o controle mesmo da espiritualidade, não seria o controle tipo assim, o celibato, né? Não tem nada a ver, né? Não, porque quando a gente vê os regimes autoritários como a China, ele só faz prejudicar ele mesmo. Porque quando ele tem esse controle, quer dizer que, nascendo menos, o que vai ocorrer é que vai morrer mais. E na medida que morre mais, quem é que vai substituir esse espaço, se ninguém está nascendo? A população envelhece, e quem é que vai sustentar os velhos? Então, a China vive um grande problema, que é a superpopulação, né? Isso é um grande problema. Isso é um barril de pólvora, né? Na economia, isso é um barril de pólvora, porque, é como eu digo sempre, tu sustentar 2 bilhões de pessoas com 3 refeições por dia, então esse país ele caminha para uma queda econômica num futuro muito grande, ele não aguenta. Tu sustentar hospitais, né?
sustentar todo tipo de estrutura para 2 bilhões de pessoas, você chega um momento que essa economia vai estagnar, essa economia vai entrar em crise. Então, a qualquer momento isso pode ocorrer, né? Os países como Estados Unidos, que já têm uma economia estabilizada, mas não tem um controle de natalidade, então esses países sobrevivem, porque os que nascem vão consumir. Mas quando não nasce, qual é o consumo que essas pessoas vão ter? Me diga. Não vai ter consumo nenhum, porque se a gente vai para a indústria de brinquedo, essa indústria para, né? Porque não tem mais criança, né? A gente vai para a indústria de fralda, acabou. Também para, porque não tem mais criança. Então, essas indústrias que é a base da economia, tanto a economia de base como a economia futura, elas deixam de existir. Então, essa economia de base, ela vai até os 80 anos que você nasceu, né? Mas se você não tem economia de base ali, acabou. Então, chega um momento em que não nasceu ninguém, o efeito não é só na fralda, o efeito não é só no brinquedo, não, é em tudo, em geral. Porque quem cresce consome, né? Vai consumindo. A roupa não dá, vai comprando outra. Então, será que os chineses são tão inteligentes que não aprenderam a lição ainda? Então, o Japão também está em mesmo caminho, né, Miyoko? É. Mas, doutora Cristina, o China já tá assim dizer, já vê nas notícias, eles estão falando, quem é que vai cuidar dos idosos? Já está saindo na notícia. E está Não, isso preocupado aí com eu já isso. desde 2019, falando sobre isso, desde 2019, né? Então, veja, a situação é essa. Quem é que vai cuidar dos idosos? Então, há aqui no Brasil, não na China, aqui no Brasil, uma grande propaganda para todo mundo sair do armário. Saia do armário. Agora, entenda que lá no futuro não vai ter ninguém nem para colocar você dentro do armário de volta. Isso é verdade. Pode fazer só. A segunda pergunta, doutora Cristina. Para a atividade social valorizada como na religião católica ou outras religiões, como padres, madre, irmã, dedicam a vida religiosa em, assim, celibato, né? O que diz respeito a esta dedicação? Ou isso não é verdade? Não só religião católica, outras religiões também têm isso, né? O que vê sobre isso, parte espiritual? Realmente eles cumprem isso? Mas me diga uma coisa, qual é o padre moderno de hoje, de calcinha apertada, de blusa colada, que quer pensar em celibato? Ele quer pensar em celibato, não, de jeito nenhum. Ele quer propaganda, tá entendendo? Mas usa Jesus como ponte, essa é a verdade. Então, quando a gente parte para essas pessoas que simplesmente dizem, olha, eu estou na abstinência, que mentira é essa? Isso não é verdade nenhuma, não tem nada de abstinência sexual. Tá entendendo? Então, quem vive para o mundo e quem vive no mundo, não vive para Jesus. A verdade é essa. Porque se você quer viver para Jesus, para que você vai subir num palco? Tá entendendo? Mexer para lá, mexer para cá. E depois, amém? Que história é essa? Então, não tem nada de amém, não. Tá tudo errado, pessoal. Então, aqui no Nordeste, eu sempre cito Frei Damião, eu sempre cito esses padres, Frei Damião, teve o outro também, Dom Helder Câmara, Padre Cícero, Frei Caneca, né? Lá para os anos de 1800 e pouco. Então, esses padres, eles viveram o celibato e grandes missionários, tá entendendo? Então, são respeitados nessas regiões. Foram padres que viveram para Deus, não viveu para a dança. Esses padres não viveu rebolando, de jeito nenhum. Ele viveu pregando, entendeu? Agora, os padres modernos, eu estou no celibato. Que celibato? Você engana você mesmo e os seus seguidores, mas você não engana Deus de nenhuma forma, né? Então, o Nordeste hoje é Nordeste, em termos de religião, por causa dos padres que foram aqueles realmente que aderiram ao celibato, foi grandes missionários. O Nordeste hoje tem essa base religiosa graças a esses padres. Mas se fosse esses padres aí, da calcinha apertada, estava complicado, viu?
Estava complicado mesmo, porque o Nordeste desabava mesmo, entendeu? Porque eu nunca vi padre que eu conheço é de batina, não é de roupa colada, de jeito nenhum. Eu acho que você, como religioso, tem que se dar o respeito. Não é você simplesmente subir dentro de um palco com a roupa colada, tá entendendo? Pulando para cá, pulando para lá, e depois dizendo que está servindo a Jesus. E o pior disso tudo vem depois. Depois está em depressão. Mas me diga uma coisa, que alegria é essa, que glória é essa de Deus, que você agora está em depressão? Então, quem trabalha para Deus não se deprime, não, pessoal, de jeito nenhum. Agora, quem vive para o mundo, as fantasias do mundo, aí fica lá, o que é que eu quero, o que é que eu não quero? Eu vou, eu não vou. Vai logo, criatura, já está perdido mesmo. Porque quando a gente era pequeno, quando eu estudava assim, catecismo, assim, então o padre vinha fazer missa, como não é como hoje, todos os domingos, né? É uma vez por mês. Então, eles vinham com batina. Hoje não, hoje o padre não usa mais batina. Tem freiras que não usam também, né? O hábito. Antigamente era obrigatório usar hábito, né? Se é dogma da Igreja Católica a batina, o Papa tem que obrigar a usar a batina, né? Então, a batina é uma referência ao culto que ele está prestando ali, que a gente já sabe que é desde a época de Jesus que se usava isso, né? Até hoje, então Roma usava também essas metodologias. Então, olha, aí de repente vem os padres da era moderna, né? Pregar nada, mas cantar é com eles mesmos. E pensar em dinheiro também, porque para que padre com dinheiro se não tem filho? Me diga só. É verdade. Para que padre com patrimônio se não tem família? Me diga só. Então, esse padre, ele está no celibato mesmo com tanto dinheiro? Eu tenho minhas dúvidas, né? Dura assim, dependendo do padre, né, doutor, para não falar o nome, né? As mulheradas fica que fica. Ai, que lindo! Não é nem o que está pregando, né? É a beleza, né? Não é verdade, né? É verdade. Tudo perturbado é feito padre. É o padre perturbado de lá e ela perturbada de cá. Tudo. Né? Lindas é as palavras de Deus, as palavras de Jesus. O ser humano ele é falho, né? Então, se espelhar numa beleza, para se apegar numa fé, isso é fantasia da mente humana, né? Porque os cristãos, quando ia ser queimado vivo, ninguém dançava, não, orava. Não é verdade? Os cristãos oravam, né? Os cristãos davam o devotamento da fé em Jesus, da fé em Deus, né? Via seus filhos ali sendo massacrados. Agora os padres não. É padre de batom, é padre de chapinha. Ninguém tinha nem tempo nas arenas de usar chapinha, pessoal, nem batom não. Você morria por Jesus. Verdade, Esses doutor. padres não morrer por ninguém mais, pessoal, de jeito nenhum. Isso eu concordo com a senhora. Doutor, minha próxima pergunta é assim, o celibato, na opinião da senhora, seria, assim, uma obrigação ou seria uma opção individual para a evolução espiritual do espírito? Eu acho que o celibato seria uma escolha, né? Eu acho que o padre que está ali, né, seminarista, ele poderia preencher um formulário dizendo assim, olha, eu não quero celibato, eu quero casar. Pronto, você vai casar. O outro não, quero celibato. Então seria uma escolha. Mas quando a igreja diz assim, olha, o padre não pode casar, me diga uma coisa, Pedro não era casado? Os apóstolos não eram casados? Então, o apóstolo morreu porque era casado? Pecou porque era casado? Não, não pecou nada, pessoal, de jeito nenhum. O único ali que era solteiro mesmo era Jesus, né? Que era um espírito puro, né? Mas o resto que estava ali, todos eles tinham família. Quando eles diziam assim, Senhor, nós deixamos filhos, deixamos esposa pelo teu nome. Esses padres, olha, eu vou dizer, ele não quer nem vestir a bata, ele não quer nem vestir a batina. Tu imagina deixar pai e mãe, não deixa nada? Deixa não, porque é importante para eles é o dinheiro, não é a fé. Então, por isso que quando a gente vai estudar a história do cristianismo, os grandes profetas vieram de um homem e de uma mulher que se casaram. Está entendendo? Então, se a mãe de João Batista não conhecesse o pai de João Batista não tinha nascido.
não é? O único ali que a gente considera, né, algo realmente fantástico é a gravidez de Maria, entendeu? Porque não houve relações sexuais. Mas espera aí, os demais tem algum, me diga uma coisa, a reprodução tem algum pecado? Não tem a lei de reprodução. A lei de reprodução é o processo de evolução de qualquer planeta. A Terra vai passar por momentos difíceis porque a população vai envelhecer, tá entendendo? Os que saíram do armário, quem entrar de novo não pode, entendeu? Porque já estão velhos. E agora, vão para onde esse pessoal? Quem é que vai cuidar dessas pessoas dentro de um hospital? Essas pessoas vão ter dinheiro para contratar um acompanhante? Olha, pelo que eu estou vendo, a tragédia está anunciada lá na frente, né? Porque hoje todo mundo quer aderir à homossexualidade sem medir as consequências na velhice. Então, se você vai viver, faça um projeto de vida. Esse projeto de vida inclui seu marido, inclui você, inclui seus filhos. Está entendendo? Porque senão, vou dizer uma coisa, abrigo de velho no mundo vai ser pouco. Porque não vai ter vaga não, viu? Uhum. Doutor, então, os apóstolos de Jesus Cristo, quer dizer, eles deixaram família e seguiram com Jesus. A partir desse momento, eles começaram a, como fala a palavra em português, a seguir o celibato, não A seria? partir desse momento, eles seguiram o celibato. Eles não retornaram mais para casa, né? Uhum. A sua vida e as suas esposas obedientes, graças a Deus, compreenderam a sua missão e elas mesmas cuidaram dos filhos, porque elas não podiam casar de novo, né? Porque naquele tempo tinha essa questão da mulher ser abandonada e não podia casar de novo. Mas elas sabiam do papel dela de mãe, né? Hoje em dia, tem esposa que não quer deixar o marido vir para o centro espírita, vir para o hospital. Mulher é para colocar homem na luz, né? Na escuridão. Eu não entendo isso. Tá entendendo? Quando eu vejo aqui, por que você não vem? Ah, porque minha esposa. Ô, criatura, tu não manda nela, não. É ela que manda em tu agora. É? Eu digo Desculpa. logo assim. Mas não é mesmo, Cíntia. Eu estou errada. Porque, veja, se o homem está vindo para aqui, para a luz, né? Ele está vindo para a luz. E a esposa quer ver ele para um bar, ela está errada. Uhum. Ela tem que botar na cabeça que a força da mulher é para trazer o homem para a luz, não é para empurrar ele para as trevas. Né? Então, o que acontece nessas mulheres fracas de juízo? E emocional balanceado, parece uma gangorra, uma hora sobe, outra hora desce. Né? Então, ora, pelo amor de Deus, aí diz, olha, se você for ali, eu não quero mais você, não. Parece uma criança e um bebê, né? Porque, pelo amor de Deus, isso é infantilidade, né? Na relação. Aí o marido com medo de perder ela, mas ele está com medo de perder ela não é porque ele gosta, não, porque tem roupa lavada, comida, tem cama, tem tudo. Ele não gosta dela, não, ele gosta disso, né? Porque ele vai ver, onde é que eu vou arrumar outra que lave minha roupa? Aí no dia que ela arruma, ele diz assim, eu não quero você mais, não. Entendeu? Aí depois chega aqui chorando, olha, doutora, por que me deixou? Deixou, sabe por quê? Você procurou. Você procurou. Porque o seu marido não estava vindo aqui. Ele estava aqui fazendo alguma coisa de errado. Estava, não. O seu marido estava aqui trabalhando, ajudando ao próximo. Aí você começou lá como uma adolescente desorientada. Olha, já chegou daquele hospital, é mesmo assim, já chegou daquele hospital, aí o pobre faz, já, tá certo, daqui a pouco eu preparo tua janta, vim para fazer raiva. É mesmo assim para fazer raiva. Não comeu lá, não? Foi? É assim. Aí depois reclama que o marido foi embora. Não, não venha reclamar para mim, não, porque eu digo, olha, eu digo uma coisa a você, me desculpe, mas foi bem merecido. Porque você tinha que vir com ele, você teria que acompanhar ele. Você queria levar ele para uma mesa de bar? Que história é essa? Você queria levar ele para um show onde só tinha bebida? Não, olha, você está chorando agora, é? Não chore não, porque a outra sabe lavar roupa, fazer comida, sabe tudo, viu? Como você também sabia. Então, olha, essas mulheres têm que se orientar. Elas têm que conduzir os maridos dela para a luz. Foi o que as esposas dos apóstolos fizeram. Conduziram para a luz. Não, você pode seguir Jesus, que eu cuido dos filhos, que eu trabalho para cuidar dos filhos. Isso era mulheres de verdade.
Mas as mulheres de hoje, pelo amor de Deus, pessoal, de jeito nenhum, é chantagem emocional a 100%, viu? Na hora que o marido quer vir para a reunião, elas falam, estou com febre. Olha, mesmo assim, estou doente. Tu vai deixar o doente. É só manda o tá entendendo? Aí o marido, coitado, dominado né, até a alma. Aí o que é que ele faz? Ah, eu vou ficar contigo. Vai ficar ali. Aí depois de uma hora, ela fala, amor, passou a febre. Vamos sair para o shopping? Mas vê só que manipulação. Isso são manipulações, entendeu? Então, eu já conheço tudo. Paciente, esposa de trabalhador, eu já conheço tudo. E eu fico só olhando, né? A historiazinha, só aqui. Amor, amor para lá, amor para cá. E em casa, misericórdia, viu? Ah, lá não tem amor, não. Quem manda é ela. Ela quem diz, né? E tem outros que chegam assim e falam, olha, a minha escala, o que é que tem sua escala? A minha escala nesse dia eu não posso, não. Já sei, é tua mulher, né? Olha, ela manda lá, na escala daqui, quem manda sou eu. Então, você vem nesse dia, fica apavorado. E agora eu vou dizer o quê quando eu chegar em casa? Amor. Eu vou dizer, amor, que esse dia que ela escolheu deu errado. É assim que acontece. Tá entendendo? É assim que acontece. Aí, o que é que acontece? Quando chega em casa triste, com aquela cara de choro, se senta no sofá. É assim, senta no sofá e amor já sabe que teve problema comigo, né? Aí, que foi, benzinho? Não sei o que. Olha, tem um negócio lá que a doutora Cristina disse. Que foi? Eu já sei. Não pode mudar de escala, né? Também, doutora Cristina, é mesmo assim. Entendeu? Aí eu digo, manda ela vir falar comigo. Entendeu? Manda ela vir falar comigo, porque você está trabalhando para Jesus. Você não está trabalhando para mim. E você tem de segunda a sábado para você sair com ela. E por que tem que ser no dia da reunião? Olha só que situação. Olha só, veja mesmo. As mulheres têm que dominar a relação para evoluir os homens. Não é para torná-los escravos, concorda? Concordamos. Não é para torná-los escravos. É para evoluir o homem. Quando esse homem se torna escravo, ele não é feliz, viu? Então, a primeira que ele se espelhar com ela, pelo emocional e pelos cuidados, ele vai dizer assim, tchau, benzinho, quero tomar não, viu? Deus me livre. Nem nessa existência, nem na 10ª, nem na 5ª. Doutora, eu não imaginava que acontecia isso, não. Melhor que você agora, né? Então, doutora Cristina, antigamente, eu acho que havia, assim, uma confiança no casal, né? Minha avó casou com 15 anos e com 30 e pouco, 34, 35, ela ficou viúva. Então, ela teve que criar 7 filhos sozinha. Então, aí não casou mais, né? Criou 7. Então, naquela época, quer dizer que a confiança entre eles era assim mais profundo. E agora na nossa época, a gente vê casal, nem marido nem morreu, a esposa não morreu, já tem outra pessoa. Olha, Miyoko, vou dizer, aqui no Nordeste, o corpo nem esfria, viu, minha filha? O negócio aqui é sério. O corpo não chega nem a esfriar, já estão procurando um relacionamento. Então, tem paciente meu que é impressionante. Chega lá chorando, só porque é o primeiro dia que a mulher morreu, né? Chega lá chorando. E eu só fico olhando. Olha, eu estou com tanta saudade dela, se a senhora de falar para ela que eu amo muito minha esposa, não sei o quê, eu só olhando. Tá certo, eu vou dizer, viu? Quando é no outro mês que eu vou, ai, doutora, aqui está minha esposa, eu digo, agora pronto. Já, meu filho, 30 dias, e a senhora acha que eu vou ficar sozinha? Olha só, eu disse, você não estava morrendo de amor? Você não estava com saudade? Ah, não dá para esperar não, tá vendo? O amor de hoje é desse jeito, tá entendendo? É desse jeito. Por quê? Ele está nem preocupado mais com a desencarnada. Ele está preocupado agora com aquilo que ele vê. Ele está vendo ali na frente dele
ele vai estar pensando naquele que não está vendo. É mesmo assim. E tem uns que nunca saiu com a mulher, era ignorante com a mulher fazia comida, ele dizia que não prestava, aí depois que morre, aí fica lá. Ô, doutora, eu amo tanto aquela mulher, pelo amor de Deus, é muita perturbação no vida dessa criatura. Tu ama o quê, homem? Eu amo aquela mulher, é mesmo. Eu sei, viu? Tu não dava atenção a ela, a comida não prestava, tu só gritava com a mulher. Ah, mas agora, doutora, eu estou reconhecendo. Agora é tarde, já está com outro. Pronto. Segue tua vida como desencarnado, porque acabou. Tem mais retorno. Então, veja, é o que eu digo. Só morre de amor pela mulher quando está morta? Quem está vivo, fica como? Me diga. Então, essas situações a gente encontra muito na crosta terrestre, é de homens, e de mulheres também, não é só homens, mas de mulheres também. Mas os homens, eu vou dizer uma coisa, viu? Depois que morre, a carência dobra. Doutor. A carência dobra, sabe por quê? Não está vendo ela, não está perto dela para perrear o juízo dela, tá entendendo? Não está. Aí, pronto, não tem o que fazer na enfermaria, aí fica dizendo, ô saudade, meu Deus, era tão boa, era agora? Agora era boa, mas quando estava na Terra, tu não deu valor. Então, uns depois que entendem o que é a reencarnação, ficam dizendo, eu vou pedir para ela ser minha esposa de novo, só se ela estiver doida, eu digo a ele. Ela tá doida? Tá não, filho. Olha, vou dizer, tua situação não é boa, não. Aí tu batia na mulher, tudinho, aí tu quer voltar com ela de novo. Eu fosse você, ficava quietinho. Porque a justiça divina provavelmente não vai liberar isso, não. E ela tem a livre escolha, doutora? Ah, e se de repente, se a justiça divina falar, vocês têm que voltar junto, e ela pode falar, eu não quero. Ela tem livre escolha. Ninguém vai conviver com ignorante de novo, com homem violento de novo. Quem perdeu foi ele, né? Pronto. Se um dia ele reencarnar e uma que não tem juízo encontrar com ele, casar com ele, coitada dela, né? Coitada dela. Doutora, agora sou eu. Doutora, eu fiquei com uma dúvida. Aqui no Livro dos Espíritos, né, fala sobre o celibato, né? Aí é a questão 698 e o 699. Eu vou ler rapidinho para a senhora, assim. O 698 fala assim, o celibato voluntário é meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. Aí o 699. O celibato não é, para algumas pessoas, um sacrifício com a finalidade de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Assim, a minha dúvida seria assim, já que, independente da escolha da pessoa para viver o celibato, já não seria um gesto de evolução, doutor? Independente? Não, porque algumas pessoas dizem uma coisa, como esses padres fazem outra. E Ah, e outras não, elas dizem aquilo, mas elas provam no amor e na caridade, e na própria renúncia, né? É a pergunta 698, né? Então, uhum. existem pessoas que são fiéis a Deus e vai cumprir com seu celibato, mas existem umas que querem aparecer socialmente, entendeu? Entendi, doutor. Obrigada. Então, nesse caso, como eu falei, ficou viúva e não casou, e também seria caso de celibato também, doutora Cristina? Não, eu acho que as mulheres, né? As mulheres antigas, elas realmente tinham mais juízo do que as de hoje. Né? Existia filhos que estavam sob a responsabilidade delas. E aquilo que ela amou a primeira vez, ela ia amar a segunda, não ia ser a mesma coisa. E ela se dedicava agora e votava isso para os filhos, e a questão do celibato, elas adotavam isso, né? As de hoje é impressionante, entendeu? Sai de um problema, já quer entrar em outro. E eu digo, criatura, já faz um mês que tu acabou esse relacionamento, não sei ficar só, não. E
Tu não tá só, não, tu tá com problema também. Entendeu? Bota o juiz no lugar, viu? Porque eu vou dizer, o primeiro relacionamento deu errado. Aí com 30 dias tu já está em outro relacionamento, tu não perde tempo mesmo, né? Então, eu acho que primeiro você tem que se estruturar, saber quem é a pessoa. Agora, o que acontece nas mulheres de hoje, elas querem dar uma resposta muito rápida. E essa resposta pode ser fatal. Esse homem pode tirar a vida dela, ela não sabe quem é esse homem. Já vem de uma relação perturbada, encontra outro perturbado, onde é que vai existir amor no meio de perturbação, pessoal? Me diga só. Vai existir violência. E elas não querem isso de jeito nenhum. Diz assim, agora vai ser diferente. E é. Aí depois chega aqui, se deita na maca chorando. Está muito diferente. É a mesma coisa do outro, né? Não? Não tem nada de errado de jeito nenhum. Entendeu? Olha aí, ó. Aí tu disseste, agora eu acertei. De novo, errou de novo. Então, eu acho que você, às vezes, tem que dar uma parada, tratar de você, tá entendendo? Ver os pontos que tem que se melhorar, para, por último, você pensar nessa situação. Tá entendendo? Pensar nessa situação. Porque se você, de repente, não pensa nessa situação, você tem um filho que você pode ser assassinado e deixar aquela criança. Tá entendendo? Então, o que acontece com elas? Rede social e relacionamento não dá certo. De jeito nenhum. E eu vejo o cabinho tudo abraçado, né? Na rede social, só para ali. Aquele amor só ali, viu? Porque fora dali a coisa é séria. Tá entendendo? E as declarações de amor que vai, as declarações de amor que vem, daqui a pouco tá um engolindo o outro. E eu digo, e aquele amor tudo? Por que esse amor agora foi-se embora? Tá entendendo? Eu amo eternamente. Olha para espírito, espírito, expiação e prova amar eternamente. Como amar eternamente? Faz raiva para tu ver. Contraria para tu ver. Não leva o dinheiro da feira, não, para ver o amor eternamente. Então, olha, essas coisas eu fico olhando e digo, olha, eu vou dizer uma coisa, essas pessoas têm 46 anos com a cabeça de adolescente. Porque isso é declaração de adolescente, que hormônio leva ele para 1000. Tá entendendo? Mas espera aí, 46, 50 anos. Se você quer se declarar com seu marido, se declare na sala, na cozinha, em casa, criatura. Mas tu vai para a rede social fazer o que ali? Dizer que ama, que tu tá controlando tudo. Tá tudo sob controle. Aí daqui a pouco chega aqui, o que foi? Ele me deixou e não estava borrando, não estava esborrando de amor? E agora? Tá vendo foi que tu colocou lá em rede social? Veja só, então, isso são fugas. São fugas que o ser humano cria, né? Para dizer assim, o marido é meu, eu amo ele e ele me ama. Sim, mas briga na sala, na cozinha, em todo canto é briga. Entendeu? E na hora de tirar a foto, vai até escovar os dentes, né? Para sair bonito na foto, bem branquinho. E a relação toda escura. Veja que então, é esse mundo de perturbados que nós estamos vendo aí, né? Isso é verdade, doutor. Doutora, minha próxima dúvida é assim, poderíamos entender que a energia sexual no plexo genésico de um espírito, né, que pratica o celibato, pode ser sublimada em apenas uma vida ou deverá ter mais reencarnações para poder sublimar o plexo genésico? Há espírito que ele tem sentimento, mas ele não tem atração nenhuma, nem por homem, nem por mulher. Ele veio com sentimento ao necessitado. Ele não veio com sentimento compartilhado com a companheira. Então, esses espíritos eles já se prepararam no processo reencarnatório para isso. Entendi, doutora. Nilton, só passa uma dúvida? Esse é o cumprido, Cristina. Como educar os filhos na idade de, assim, de 4 anos em diante, né? Sobre moral sexual. Se a comunicação, ou televisão, internet e outros tipos de comunicação mostra desvio sobre moral sexual, já
o que eu escrevi? Já nem falam em... Não. As crianças nessa idade, conheço as de 4, 5, né? Que já, assim dizer, já tem na cabeça ter uma namoradinha, já escolhe menininhos, né? Ou menina já escolhe um parceiros. Aí, como fazer os pais educar essas crianças e tem pensamento de adulto já? E quando o menininho vem, já quer dar beijo na boca. Então, será que é através da internet ou televisão que desviam esse tipo de educação? Como é que os pais podem educar essas crianças nessa idade? Se ele está praticando, ele viu. Se ele viu, foi dentro de casa. Se ele viu dentro de casa, o pai incentivou. Está entendendo? Porque o que acontece aqui no Nordeste, que há um grande incentivo dos meninos fazerem isso, né? Das meninas fazerem isso, né? Porque quando o pai tem 2 filhas, ele não quer isso de jeito nenhum. Quando ele tem filho, o que é que ele diz? Olha, filho, veja só, aquela sua amiguinha ali, olha, você dá um beijinho nela. Então, a culpa é do adulto, não é da criança. A criança, ele não tem malícia. O adulto que implantou a malícia nele. E quando a gente observa essas crianças muito sexualizadas, então indica que existem problemas dentro de casa. E esses problemas estão ali. Está entendendo? Se está neles, eles são responsáveis por isso. Quando essas crianças vão para a escola, eles já vão com essas ideias. Né? Então, escola foi feita para estudar. Uma criança de 7 anos, ela não tem o sistema endócrino da criança, não há hormônio para isso. Entenda? Não há hormônio. Né? Então, veja, se não há hormônio, a indução é diferente do hormônio. A indução, eu estou induzindo a criança, não é os hormônios que estão levando ela a fazer aquilo. E se existe indução, é dos adultos, né? Nossa, eu conheço uma menina, doutora Cristina, ela está com 5 anos. Nossa, eu fiquei abismada de ver. Quando veio um menininho que ela gosta, olha, ela se torna assim impossível, sabe? Como uma pessoa perdida e quer dar beijo de todo jeito, a caçareira que chama a atenção. No dia que ela se encontrasse, ela se orientava. Porque criança desse tipo, eu digo logo, olha, vem cá, tu é uma criança, tá certo? Sendo uma criança, entenda. E isso na sua cabeça aí, alguém colocou. Não é você que colocou. Então, uma criança chegar e falar, olha, eu estou gostando de você, eu vou trazer um presente para você. Eu digo logo, corta, chama a mãe que eu não quero. Eu não quero mesmo. Por quê? Isso é indução de pai e de mãe. A mãe fica assim, ó, o pai. Olha que amiguinha bonitinha, você tá vendo? Olha, aquela amiguinha deveria ser sua namorada. O menino não sabe o que é isso. É a mãe que está induzindo a criança. Então, essa criança, ela vai ter a indução agora. Veja o problema que vão arrumar. Vai ter a indução sem hormônio. Quando ela tiver a indução e os hormônios, aí o que é que acontece? Essa criança, na adolescência, vai abusar das outras crianças. E a culpa é do pai e da mãe. Tá entendendo? E aqui no Nordeste tem muito isso. Então, essa indução, ela é um tipo de educação muito prematura que não se pode adotar. E eles adotam. E quando chega lá aos 15 anos de idade, esse menino pode estuprar, ele pode abusar, porque ele tem indução e hormônio. Nossa. Mas, doutor, nesse caso que a Milka está falando também, dessa menininha, ela pode estar sofrendo algum tipo de obsessão para poder agir assim também? Sim, às vezes o pior obsessor é pai e mãe, viu? Esse é o pior obsessor, viu? Porque para ele está tudo certo, é pai e mãe, eu posso fazer e o estrago é grande. Então, ela já está assim, já entrou em desequilíbrio.
Que ela não tem Já mais. entrou. Às vezes a gente vê que ela não fica sem controle, doutora Cristina. Nossa, eu fiquei abismada quando eu vi isso. Mas veja, ela fica sem controle porque ela está sendo induzida, mas na medida que ela vai crescendo, os hormônios vão aumentando. Então, a compulsão sexual nessa criatura vai ter, viu? E como vai ter, viu? Nossa. Aí eu fiquei imaginando com 4, 5 anos, falei, meu Deus, quando chegar assim, os 7, 8 anos, como é que ele vai ficar, não é? Os maiores problemas estão entre os 13 até os 18, né? Tá perdida, né? Doutora, minha próxima dúvida é assim, cadê? Assim, quando uma pessoa, né, quer dizer, independente se for homem ou mulher, que não tem a possibilidade de ter filhos nessa reencarnação, nesses casos, existe a energia sexual no plexo genésico ou não tem nada a ver, doutor? Caso o homem ou a mulher não possa ter filhos nessa reencarnação. Não, a energia existe, mas a reprodução não foi liberada. E às vezes não foi liberada por maus trato, por aborto também, de vidas passadas, por prostituição, por vários fatores, né? Ah, entendi. Miyoko, sua próxima dúvida? Eu acho que não tem mais perguntas. Não tem mais, não tem? Já deu a 5? Já fez a 5? Nem sei. Eu não sei onde que foi a outra. Faz assim, eu vou fazer a minha, caso você tiver, tá? Doutora, eu lembrei de uma, assim, dos doramas, né? Existe os eunucos, né? Aí eu falei, vou perguntar para a doutora, né? Se realmente existiram esses eunucos no passado, né? Que são homens que foram castrados, como que fica o plexo dessas pessoas, doutora? Então, veja, a castração, né, por questões de punições, então o estado de perturbação psicológica no processo reencarnatório é muito grande, né? Porque houve uma punição, porque houve um abuso, né? E aí a lei de alguns países que estabelece isso vai trazer problema para esse espírito. Né? Então ele tem que buscar o equilíbrio, né? Porque na castração, o plexo genésico ele vai estar em potencialidade, mas o órgão não vai existir mais, né? Então, problemas de atrofias de genitais, a atrofia genitália vai acontecer, né? Num processo reencarnatório, né? Câncer naquela região, muito jovem, isso vai acontecer, né? Obrigada, doutora. Mioco da... Achei. Show. Agora falando sobre adulto, doutora Cristina. A comunicação, né, na televisão, YouTube, que as pessoas assistem, a gente vê tanta coisa absurda ali no meio. Como a parte espiritual vê isso? O que é normal, o que é anormal, né? Tudo isso. E como dizer assim, como os... como o parte espiritual vê esse tipo de comunicação que está ocorrendo no mundo todo? E até quando isso vai ocorrer? Cada perturbado com a sua afinidade, né? Esse é o problema. Se eu gosto de música, eu procuro uma boa música. Se eu não gosto de uma boa música, eu vou procurar uma péssima música e entro numa sintonia. Eu estou me identificando com aquilo. Aquilo não é bom. Sendo aquilo uma coisa ruim, não vai trazer nenhum benefício para mim. Allan Kardec dizia que nos últimos tempos, né, o mal se ia chegar no exaustão, veja só. Quer dizer, a prática do mal seria algo que ia chocar todo mundo. E que o mal ia retroceder de ver tanta maldade deles praticarem mesmo, né? Então, isso significa que nós chegamos nessa era. A internet, a comunicação virtual,
ele foi feito para crescer o ser humano, mas as mentes fracas, em Isso. busca de sucesso e fama, não pensam no futuro. Porque Uhum. qual o futuro que as pessoas vão ter? Uhum. Qual o futuro que uma garota de 12 anos se expondo vai ter? Me diga só. Aquela garota não estudou, aquela garota não tem formação nenhuma, ela pode até ficar rica, vai administrar como? Se não sabe. Vai ser enganada e roubada pelas pessoas. Então, se elas tivessem uma base de estudo, de como conduzir isso, elas não estariam fazendo isso. Uhum. Mas não querem estudar, né? Querem mexer para lá e mexer para cá. Tudo bem, tu tem um dinheiro, mas tu não sabe administrar. A maioria, agora que estão com 12 anos fazendo isso, vão dormir debaixo de ponte no futuro, viu? Pode ter certeza que vão dormir debaixo de ponte. Porque o mundo evolui e quem tem conhecimento se mantém. Quem não tem vai perdendo tudo. Nossa. E também, hoje, tudo é na base de tecnologia. Hum. E como é que vai ficar o mundo desse jeito? Vocês estão Agora, na terra da tecnologia, né? Que é o Japão, né? é, Na terra da tecnologia. O que vai ficar é que, não nascendo, os robôs vão tomar conta, né, da mão de obra. E os que ficarem, infelizmente, vão sofrer, né? Vão sofrer. Por quê? Esses que não querem trabalhar nem estudar, nem para consertar robô vai prestar. Por quê? Não tem conhecimento nenhum. Então, o mundo sempre sofreu uma transformação industrial. Agora, a revolução é tecnológica. E como é que vai ficar essas pessoas? Então, vocês vão ver daqui a 20 anos, população inteira desempregada, robótica tomando conta de tudo, e a maioria dormindo na rua e debaixo de ponte, porque não quiseram estudar, quiseram mexer o corpo. Né? Então, os que quiserem estudar e foi para a área de informática e também para a área técnica de robótica, vai ter muito robô para consertar. Mas esses que não quiseram nada com a vida, coitados, viu? Vão passar fome. Isso é verdade, doutora, porque eu tiro base da minha idade com os mais jovens que trabalham comigo. Doutora, eu fico assustada, eu fico indignada, porque eles não fazem o que eu faço. Eu fico assim, hã? Sendo são mais novos, têm mais energia, mais força, né? Eu que tenho mais idade, doutora, eu fico assim, nossa, e são meninos, não são meninas, né? São. Que está na inércia lá, parado, em um robô, vão contratar um robô. Porque aquele jovem, ele vai constituir família como? Sem trabalhar. Ele vai pagar os impostos dele como? Sem trabalhar. Então, a tendência daqui para 2050 é de muita fome de quem não quis nada com a vida, viu? Vai ser muita fome mesmo. Doutora, eu fico preocupada com isso também, viu? Nossa. e outra coisa, hoje, aqui no Japão, não vai usar mais dinheiro, doutora Cristina. Hum. É tudo na base de cartão, é tudo na base de... Agora, tem pessoas que andam sem dinheiro, porque tudo é na base sabe, que celular, coisa. E eu fico perdida com isso, porque a gente sempre mexeu com dinheiro, né? Pagamento com dinheiro. É tudo na base de celular que agora faz. Miyoko se moderniza. Esse é o caminho. Que eu Porque tô vendo, que eu tô perdida mesmo. não tem como Não voltar. vou nem poder arrumar dente a partir de outubro, que não vai usar Olha, mais dinheiro. as regiões, vamos dizer, a região aqui, Rio Grande do Sul, né? Goiás, são regiões do Brasil que a gente observa que as pessoas elas têm mais interesse em evoluir materialmente. Aí você vai para a região Nordeste, quer dizer, não é eu só falando do Nordeste, eu falando que o Nordeste foi escravizado por muitos políticos. Então, as pessoas idosas aqui ainda vão para o banco tirar dinheiro, porque não sabe mexer no celular. E o pior que não tem também interesse de aprender. Elas querem ficar ali mesmo, né? Mas daqui a 10 anos, qual será o destino dessa população? Me diga só.
Porque tudo é informática, né? Tudo é informática. O mundo virtual tomou conta de tudo. E a região do Nordeste, 60% dela são de pessoas que não entendem nada de informática. 40% já é da era moderna, que inclui jovens, essa coisa toda, entende. Mas você vê, você tem uma população de 60% que anda com dinheiro ainda, que tem que pagar essas contas com dinheiro. Então, significa que o mundo caminha para uma tecnologia bem avançada. E quem não caminhar com esse mundo vai ficar para trás. E vai. Isso é verdade, doutora. Eu sou uma dessas pessoas que é tudo na base do celular, doutora. Tudo paga com celular. É isso aí, eu sou uma dessas pessoas que não ando mais com dinheiro. É, porque vai chegar um momento que banco não vai existir mais, né? Acabou o banco, né? Banco não Já vai está existir, né? diminuindo bastante mesmo. Para você manter um banco, o custo é muito alto, né? Então, o que que acontece? Acabou os bancos, agora é tudo virtual. Então, o Nordeste vai sofrer muito com isso. Os idosos já estão sofrendo golpes, né? Porque vão para ali, para o celular, não sabem o que pode ocorrer com eles, acreditam em tudo que está ali. Então, a gente caminha também aí para uma grande questão econômica que é relacionada aos idosos que vão ser roubados e vão levar tudo que eles têm. Isso é verdade, doutora. Doutora, minha última pergunta, porque já falta 3 minutos para 7. Nossa, já? Já. Isso não. Doutora, com a chegada da idade, né, tanto de um senhor ou uma senhora, no caso, seria um tipo também de celibato? E o caso, e o plexo desses idosos, como ficaria? Como fica, na verdade, né? Olha, mas tem idosos perturbadinhos também, viu? E Ah, como? Porque, veja, as imagens ficaram, os hormônios foram embora. hum, Então, quantos e quantos idosos não estão tomando remédio aí para impotência sexual e morrendo? ah, Isso só faz aumentar. Porque não existe mais hormônio, pressão arterial altíssima. Ah, então eu vou tomar um estimulante sexual. Estão morrendo. hum, Porque a gente tem que obedecer à regra do corpo, a regra biológica. E muitos não querem obedecer isso de jeito nenhum. Tem uns que ah, chegam aqui, tem cirurgia para impotência, mas eu olho assim, mas olha só, 80 anos, pelo amor de Deus, esse não se ajeitou ainda. Eu digo, olha, tem isso aqui não. Procure seu médico, fale com ele. Aqui a cirurgia é para próstata, não tem nada a ver com impotência sexual, não. Ah, eu pensava que tinha, tem não. Então veja o nível de perturbação. Você vinha atrás de médico espiritual porque você está impotente com 80 anos. Ora, isso é normal. Isso é um estado biológico do corpo, acabou-se. Ninguém vive só de sexo, hein? De jeito nenhum. A evolução não se resume só no genético, se resume na mente. Não é isso? É na mente. Se a mente evoluir, o que é que o genético tem a ver com isso? Ele vai ficar quieto. Mas se a mente está atrasada, está em busca de confusão. E como está em busca de confusão? isso é Então, verdade. como é que um homem de 70 anos deixa uma mulher para arrumar uma de 15? Me diga só. É para ser o bebê dela, porque aquilo ali é um bebê. Que tem que trocar fralda, dar banho, dar tudo. Entendeu? E tomar o dinheiro que ele tem. Só E, isso que ela vai fazer. e na vida real acontece, né, doutora? Ah, aqui no Brasil tem muito galã da terceira idade, viu? É os galãs da terceira idade aqui. E eu já ouvi, doutora, senhores falando assim, ah, se eu tivesse 20 anos. Eu já ouvi, doutora, senhores falando assim. Deus sabe o que é que faz. É bom ele com 80 mesmo. Com 20, olha, com 20 deu errado. Ele viveu 80 anos, deu errado porque ele quer voltar para os 20 É verdade, doutora, mas eu já ouvi tanto. mesmo. Obrigada, doutora. Assim seja.
Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, que tua dávida de luz caia sobre as nossas irmãs que estão nos seus lares e que os médicos espirituais lhe assistam. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Fiquem com Deus.